O que essa gravação contém, muitos preferem ignorar e alguns gatilhos podem despertar o que deveria estar adormecido. Prossiga com reverência ou não prossiga. A escolha é o seu primeiro sacrifício. Eu recomendo que você coloque os seus fones de ouvido. Com os fones, você vai estar aqui na catedral comigo e você vai me escutar com muito mais atenção. Além disso, nenhum templo permanece de pé sem a devoção dos seus fiéis. Para que a nossa religião do terror continue existindo, a gente precisa da sua partilha. Você pode fazer o seu dízimo acessando o sistema de apoio no apoia.se/terror na esquina. Sua contribuição é o que mantém viva a nossa congregação. Então não se esqueça, aceita te ver, aceita te ouvir. E o terror é a nossa religião. As histórias de hoje, elas vão ser pra gente julgar isto foi um alien Ou é só uma chácara? Eu já digo que para todas as histórias, para mim, será um alien. Eu me recuso a acreditar na chácara. Eu duvido, eu duvido. A Si já falou que se não for em Varginha, ela não acredita. Cara, eu não sei qual que vai ser melhor. Vai ser, tipo, não vai ser no nível muito sério, vai ser, tipo, nos níveis absurdos, tá? Esse episódio. Absurdo. Desculpa se eu tô ferindo a crença de alguém aqui, me perdoa do fundo do coração, mas é do estilo alien, loiro, alto e nórdico. Ai, que delícia esse alien! Eita, minha V2. Ai, minha vida. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu já fui xingada por eu não levar ufologia a sério, tá? Na Terra do Medo. Provavelmente a gente vai levar hate nesse episódio, tá tudo Mas bem. assim, a gente ri com respeito. Eu, pelo menos, rio com respeito. Sabe aquela risadinha que você tampa a boca e faz... é desse jeito. Mas eu já digo aqui de antemão que, mesmo se eu rir, eu não estou duvidando, tá, gente? É porque eu gosto de debochar das coisas. Mas eu não duvido, eu não coloco minha mão no fogo que não existe aliens. Muito pelo contrário, eu super acho que existem vidas inteligentes fora do planeta Terra. Não acho que tem só, micróbio. Não acho que é só micróbio. Acho que tem micróbio também. Mas eu acredito que tem vida inteligente também, não só micróbio. Joguem hate em mim, eu não acredito no ET de Varginha. Acredito que possa ter vida em outros planetas, inteligente, já não sei. Eu não duvido de vida inteligente, não. Não sei. Às vezes é até inteligente ao ponto de não mexer com a gente aqui, né? É porque, Fê, pensa, eu acho que pode ter vida inteligente, mas que tá tão distante que a gente nunca vai saber. Pode ser também. Porque Tão tem longe, mas muita tão longe, mas tão galáxia, longe. sabe? Às vezes eles são inteligentes do nosso nível, que, tipo, estão tentando, fazendo a sua parte e não conseguem também. Mas é exatamente isso que eu penso, sabe? Tipo, eu acho que existe, não necessariamente humanos, mas vida inteligente que tá aí, tem a sua tecnologia, tá mais ou menos evoluído que a gente, ou nem se compara com o que a gente tem, mas que é muito difícil a gente ter comunicação, porque tá muito longe, e é isso que você falou, às vezes eles estão até tentando, só que é Sim. muito difícil. Porque eu acho muito difícil. Sabe, é porque a própria Via Láctea já é gigantesca. Aí tem Andrômeda, tem outras galáxias que a gente não consegue nem mensurar. Aí vai ter só vida no planeta Terra, porque a gente é especial. Porque a gente é muito especial. nós somos os pirocudos.
E Ah, como não, a né? Si diz aqui no chat que ela acredita em vida inteligente, mas não como a gente compreende. Afinal, o que que é a vida? E é assim que a gente começa esse episódio. Olá, ouvinte! Tá começando mais episódio do terror. Eu sou o Fê. Eu sou a Cips. E a gente tá aqui pra fazer você ter uma pequena crise existencial ou tirar uma boa risada de você com este belíssimo episódio, Ou os dois. ou os dois, que a gente tá surfando na onda do Mike e o seu OVNI barra chácara. Eu, sinceramente, acho que esse negócio da chácara é pra encobrir algo maior. São os homens de preto, né? Foram os homens de pretos que, tal qual a Polícia Federal, fizeram toque, toque, toque. Mas Quem aqui, é? disclaimer. Ele viu sim um OVNI, um objeto voador não identificado. Ele filmou, ele não sabia o que era, então sim, era não identificado, então sim, ele viu um OVNI. Sim. E segundo ele, passou em cima da casa dele. Depois saiu Então, voandinho. então, e teve barulho, teve os barulhinhos, né, que tava fazendo e, bom, muita coisa aconteceu e, de novo, não dá pra questionar, porque ele tava lá e a gente não. Exatamente. Quem viu foi ele. E ele filmou pra gente também não achar que ele tá maluco. Alguns Sim. acharam que ele tá maluco, mas, mas ele filmou. Ah. Bom, vamos começar com o primeiro já pra abrir o episódio. Isso ocorreu em 2010 e eu tinha ido a Bangor, no Maine, para visitar o meu irmão. Por volta das 2 da manhã, eu saí da casa dele e comecei a caminhar em direção à casa de um amigo de longa data que também morava na cidade. Era uma caminhada de apenas 10 minutos. A próxima coisa que eu me lembro é de estar de olhos fechados e ouvir a voz feminina e calma, relaxante e quase hipnótica falando comigo. Kevin, Kevin, tá tudo bem. A gente tá aqui pra te ajudar. Tá tudo bem. Nós não vamos te machucar, tá tudo bem. A gente vai fazer você se sentir melhor. Então, os meus olhos se abriram e no início havia uma luz ofuscante, mas depois de alguns momentos ela diminuiu e eu pude ver a sala ao meu redor. Havia dois alienígenas greys presentes. Eles eram muito altos. A sala em si parecia ter duas cores diferentes nas paredes. A parte superior da parede era roxa e a parte inferior era azul. Eu perguntei a eles se iam me machucar e o que iam fazer comigo. Eles responderam que iriam me ajudar a me consertar. Eu não estava mexendo a boca quando eu falei com eles. Era como se a comunicação estivesse acontecendo sem a fala normal. A próxima coisa que eu me lembro é de um Grey em cada um do meu lado. Eles me pressionaram contra um objeto de metal frio e ele parecia se mover com eles. Eles me levaram para um corredor à esquerda da sala branca. O corredor era escuro, nublado e enevoado, como se estivesse cheio de neblina. Devia ter cerca de 12 a 15 metros de comprimento. Antes de chegar à próxima sala, eu pude ver pelo menos 7 ou 8 greys altos de pé, formando um círculo bem fechado em uma sala à direita. Havia também uma saída que levava a outra sala ao lado deles. As paredes daquela sala tinham entalhes profundos que pareciam quase ranhuras em forma de V. Quando me trouxeram para a sala, eu notei um cheiro semelhante a produtos químicos. Lembrava uma mistura de alvejante e amônia. Eles me levaram para o centro da sala. Eu me lembro de que um dos seres era tão alto que teve que se curvar um pouco para me olhar nos olhos. A essa altura eu não estava tão assustado quanto eu deveria estar. Também era difícil ver claramente os rostos dele às vezes, e eu ainda estava de pé contra o objeto em que me colocaram na sala branca. Um deles colocou a mão no meu nariz e o outro inseriu um pequeno tubo preto no meu nariz. O tubo fazia um barulho. Os seres Greys tinham dedos longos. Eram muito altos e tinham bocas pequenas que se moviam para cima e para baixo com a boca de peixe, embora nenhum som parecesse sair delas. Depois que usaram o tubo, eu me lembro de gritar. O tempo todo. E eu ainda podia ouvir a voz feminina dizendo: vai ficar tudo bem, a gente tá aqui para te ajudar.
A voz era suave e reconfortante, como se estivesse tentando me manter relaxado, mas a essa altura eu já estava assustado. A próxima coisa de que eu me lembro é de estar deitado. Eles me moveram em direção ao lado esquerdo da sala. Eu me tornei hostil e me lembro de puxar minha perna esquerda para trás e chutar um dos Greys perto do meu lado esquerdo inferior. Ele bateu contra a parede e caiu, e os outros Greys recuaram rapidamente. A partir desse ponto, a próxima coisa que eu me lembro é de estar de volta à beira da estrada. Eu percebi que algo havia acontecido, mas estava abalado e confuso. Também estava muito cansado e tinha uma sensação estranha de estar perdido. Um policial dirigiu lentamente ao meu lado e eu perguntei a ele onde ficava uma rua específica. Ele olhou para mim por vários segundos, não disse uma palavra. Ele apenas apontou e me encarou com um olhar desagradável. Mais tarde eu percebi que havia perdido de 3 a 4 horas. Passava das 6 da manhã quando finalmente cheguei na casa do meu amigo. Eu sei que tem outros encontros, mas esse é o que mais se destaca na minha mente. Historinha clássica de Na abdução, né? abdução alienígena. Clássica, clássica, clássica. Tirando o fato que ele deu uma bicuda no ET, né? Sim, historinha clássica de abdução. E pra quem tá ouvindo esse episódio porque tá no hype de ET e não sabe, tem várias raças de ET, tá? Que dizem que existe, né? No caso aqui são os Greys, que são Sim, aqueles ETzinhos que quando você vê um ET, quando você pensa em ET, são os Greys, basicamente. sim, E sim. que eles são chamados de Greys porque eles têm a pele cinza. Mas aí tem várias outras raças que aí eu não vou saber te falar. A outra que eu lembro são os reptilianos, que são uma raça também, Sim, tem os diferenciada. insectoides, que se parecem com insetos, mas mais pro louva-a-Deus. Tem os nórdicos, que eles têm cabelos loiros, tem... nossa, tem infinitas raças de alienígenas catalogadas pela gente, pelas pessoas, né, que tiveram seus encontros. O ET louro eu não tanquei até agora. Se não me engano, é o que Ashta Sheran prega. Ah, o quê? Ashta? Ah, você não conhece Ashta Sheran? Esse nome não me é estranho, mas você falando eu não tô. Ashta é uma figura central na ufologia mística e em diversos movimentos esotéricos. Ele é amplamente descrito como um comandante extraterrestre ou uma consciência espiritual intergaláctica, por vezes associados ao arcanjo Miguel, que lidera uma frota com a missão de guiar e proteger a humanidade. Para alguns, Ashta seria um ser de Alpha Centauro, para outros, um comandante das Pleiades. Ele é visto como líder da frota dos homens do espaço, focado em evitar destruições planetárias e promover a evolução espiritual e a paz. Este Passada. é Ashta. Tem uma fotinha dele, ele é muito. Você com certeza já viu uma foto dele, ele é muito Já, mêmico. É aquele com a mãozinha já. pra frente e uma estrela saindo da mão dele. Já vi essa imagem, sim, senhora, mas não tinha conhecimentos. Um disclaimer antes é porque essa pauta ela foi construída sem eu ler a história inteira. Então, se acontecer alguma coisa muito absurda, a Cibs vai ficar chocada, você vai ficar chocado, eu também vou ficar chocado. E não estamos juntos no mesmo barco, tá bom? Ai, amo. Foi uma historinha bem de abdução mesmo, estrada. Passou poucas horas, até achei que passou poucas horas. Geralmente passam-se dias de Isso é assim. abdução. De verdade, teve um missing time aí de algumas horas. Eu aposto que ele tava chapado de cogumelo. Pode ser. Mas E é porque essa história foi passou. chácara. Essa história foi chácara. Então, na hora que ele tava contando, eu pensei, ele deve estar drogadinho, coitado. Porque, assim, sinceramente, passaram-se 4 horas só. Foi o tempo que ele poderia estar ou dentro da nave alienígena mesmo, porque não foi um. Não passou-se um tempão assim. Ou Aham. pode ser só o tempo que ele tava alto. Pode Tava ser, mas so high. os aliens, os Greys, estavam fazendo um experimento com ele, então será que 4 horas é o suficiente na nossa concepção? Não sei, muito rápido, né? É. Talvez com a nossa tecnologia, não. Mas e É. os Greys?
Vai saber. Bora. Vamos então para a próxima. Estávamos a bordo do nosso avião, cruzando as Great Smoky Mountains, a 10.500 pés de altitude. O céu estava limpo. Era um início de noite comum. Recebemos um alerta via rádio de um aeroporto próximo a um tráfego errático não identificado, operando a 9.000 pés, sem plano de voo e sem código de transponder. Fomos orientados a apenas manter a vigilância visual, pois o controle terrestre relatou que interferências em radares eram frequentes na região. Começamos a varredura visual. Após alguns minutos, avistei um objeto. Era uma estrutura prateada, com formato cilíndrico, semelhante a um tubo, desprovido de asas ou superfícies de controle visíveis. O objeto estava posicionado a cerca de 1.000 pés de distância, na nossa posição 2 horas em relação à aeronave, ligeiramente abaixo da nossa altitude, movendo-se na mesma direção que nós. O que presenciei em seguida desafia os parâmetros da física aeronáutica. O objeto, que possuía dimensões comparáveis a um ônibus, acelerou de uma velocidade de cruzeiro próxima à nossa, cerca de 300 km por hora, para algo próximo a Mach 1, cerca de 1.200 km por hora, em praticamente um segundo. Não existe helicóptero ou caça convencional capaz de realizar tal transição de velocidade. Logo após essa aceleração desumana, o objeto simplesmente desapareceu. Não houve manobra de saída ou rastro. Ele deixou de existir no espaço visual. Entramos em contato com o solo para confirmar se eles tinham registrado o desaparecimento no radar. A equipe terrestre confirmou a perda do sinal no mesmo instante. O objeto deslocava-se em direção a uma base aérea distante, cerca de 500 quilômetros. Conheço o perfil de voo de caças como o F-22 ou o F-16, e o comportamento desse tubo não condizia com qualquer tecnologia de propulsão a jato ou vetoração de empuxo que conhecemos. Aeronaves não desaparecem de vista ou dos radares dessa maneira. Achei diferente o formato, né? Achei criativo. Sim, essa é bem diferente, apesar de que tem se popularizado, né, as naves em forma de charuto, quando teve os vazamentos e a abertura de documentos dos Estados Unidos, saiu bastante sobre naves em forma de charuto ou em forma de cigarro, ou desse formato mais cilíndrico, lá ele, e tem se falado bastante, eu acredito que no Brasil também, teve um avistamento de nave cilíndrica, mas bom, esses daí, cara, eu juro pra você, pareceu bem lightzinho, assim, as histórias, mas é pra gente entrar nesse mundo que a gente vai nesse submundo de histórias alienígenas. Nesse caso, definitivamente um OVNI. Nesse caso, um OVNI, sem dúvida, sem Sem dúvida. dúvida, com toda certeza. Sem dúvida. Eu Porque, não duvidaria de pilotos de avião, porque eles viram um OVNI, um objeto que eles não conseguiram se identificar. Cara, eles estão lá, eles estão mais perto ainda do que a gente tá. Então, cara, qual que é a chance? É muito maior deles avistarem, sabe? e assim, é importante a gente botar a diferença aqui, que OVNI e ET são coisas diferentes. OVNI são objetos voadores não identificados. Então, se tá Sim. voando, não foi identificado, é um OVNI. E ET é o bichinho, é o ser, é a coisinha extraterrestre. Sim. Então, se você viu alguma coisa no céu que você não identifica, é um OVNI. Mesmo que depois vá saber que é um balão um meteorológico, um balão de festa que saiu voando, ou um drone, sei lá, caralho, é 4. É um OVNI se você não souber identificar. Que eu acho muito interessante isso, que tem uma escala
de contato quando você vê um OVNI ou tem contato com um OVNI. 0 grau é a observação a uma grande distância. Quando você olha bem de longe, você teve um contato de 0 grau. 1º grau, o objeto voador não identificado é visto de perto, a uma distância de 150 a 180 metros, mas não deixa rastro e nem interage com o ambiente. 2º grau ocorre quando o fenômeno deixa evidências físicas mensuráveis ao local, como marcas no solo, queimadas, interferências em equipamentos eletrônicos ou anomalias radioativas. Ou seja, aqueles desenhozinho. Agroglifo? Isso, são contatos de 2º grau. O 3º grau envolve a observação visual de criaturas ou entidades alienígenas, né? Ao ET. Não associado à nave. Porque até o 2º grau é a nave. Aham. O 4º grau refere-se à abdução ou sequestro de seres humanos pelas entidades. A primeira história foi um contato de 5º grau, porque ele conversou. Mesmo que não houvesse Sim. fala, eles tiveram comunicação. Então foi um contato de 5º grau que envolve a comunicação ou interação ativa e consciente entre os humanos. E tem os 6º e 7º graus, que não são oficiais, pelo que parece, mas são citadas na ufologia, que engloba mortes misteriosas em encontros, assim, com alienígena. Entendi. E tá no 5º grau também quando você tem relações ali sexuais com alienígena. Mas, então, o caso Varginha, ele foi de 3º grau, porque teve avistamento do alien, né? Foi de 3º grau. De Foi de 3º, 3º porque grau. não teve Ninguém foi contato. abduzido, ninguém foi Aham. levado, ele só foi visto muito de perto. E é isso, foi a pessoa mesmo, o ser humano. O ser humano não, o ser extraterrestre. O serzinho ali, o ET Bilu. Isso. Aí, a primeira história, a gente teve um contato de 5º grau, e essa foi de 1º grau, né, que foi avistamento. Foi. Aí. Porque Perdão, eu perdi entre o 0 e o 1º. o 0 é de longa distância. Eu acho que, Sim. inclusive, a questão do Mike foi de 0 grau, do Mike Leão, porque tava bem de longe. Tava bem de longe, né? 1º grau é uma coisa mais de perto. Eu acho que os pilotos viram bem de perto. Bom, vamos pro próximo. Eu estava em casa no Reino Unido, no meu pequeno chalé com o meu bebê. Eu tinha acabado de colocá-lo para uma soneca e estava me movimentando pela casa, fazendo as tarefas domésticas comuns, quando de repente eu senti uma dor intensa no estômago. A dor veio de forma tão violenta que eu caí direto no chão. Eu me lembro de pensar que eu estava morrendo. Eu não conseguia me levantar e mal conseguia me mover. A única coisa que passava pela minha cabeça era o meu filho e quem cuidaria dele se algo acontecesse comigo. Depois de alguns minutos, a dor desapareceu tão repentinamente quando havia começado. Mesmo com a dor tendo cessado, eu entrei em contato com o meu médico e eu marquei uma consulta, porque claramente algo não estava certo. Quando eu fui examinada, o médico notou uma sensibilidade no meu estômago e me agendou a uma endoscopia. Eles queriam descer uma câmera pela minha garganta para examinar o que poderia estar causando o problema. Cerca de uma semana antes desse procedimento médico, eu tive uma experiência que jamais vou esquecer. Uma noite, eu acordei de repente com a sensação de que havia alguém no quarto comigo. A princípio, eu tentei ignorar e eu comecei a adormecer de novo. Mas então eu percebi que 3 seres pequenos estavam sentados na minha cama. Eles pareciam alienígenas, do tamanho de crianças. E por incrível que pareça, eu não senti medo. Eu me levantei, eu segurei a mão de um deles, um de cada lado, e o terceiro estava por perto. Enquanto isso acontecia, a parede do meu quarto começou a girar e se transformou no que seria um portal circular ou uma escotilha. Caminhamos direto para ele. Do outro lado, entramos em uma sala branca massiva. Tudo ao meu redor era branco e brilhantemente iluminado. Fileiras de consoles de computador alinhavam a sala e uma tela muito grande dominava a parede principal. O lugar inteiro me lembrava o centro de controle de missões da NASA.
Mas, ao invés de humanos nos computadores, havia alienígenas. Na tela grande eu vi que parecia ser uma celebridade masculina famosa. Eu tive a impressão de que eles o estavam estudando de alguma forma. Quando eu olhei para baixo, para os 3 pequenos seres ao meu lado, eu entendi de repente que eles estavam me estudando. Senti uma sensação avassaladora de que eles vinham observando a minha vida desde o início, que sabiam muito mais sobre mim do que eu jamais poderia saber sobre eles. A próxima coisa que eu me lembro é de estar deitado no que parecia ser uma mesa de exames médico. Parado ao meu lado estava outra alienígena, que se parecia com os seres menores, mas era mais alta e mais madura. De alguma forma, eu sabia que ela era fêmea. Ela se comunicava comigo por telepatia e não por palavras faladas. Ela começou a realizar algum tipo de procedimento no meu estômago. A dor parecia muito real e eu comecei a gritar. Eu quero dizer, eu estava realmente berrando. Ela parou imediatamente e me repreendeu severamente. Me disse que a dor não era real e que eu não conseguiria sentir nada de verdade. Ela me instruiu a ficar quieta. Eu fiz o que ela pediu. Ela então colocou a mão dentro do meu estômago e removeu 2 criaturas semelhantes a vermes. Elas se contorciam e pareciam vivas. Ver aquilo saindo do meu corpo me chocou e me causou profunda repulsa. Ela me disse que ainda restava uma criatura dentro de mim, mas por algum motivo, ela a deixou lá. A cena final de que eu me lembro é bastante estranha. Eu estava sentado em uma mesa ao ar livre com os 3 seres menores tomando café. Ao nosso redor, outros alienígenas passavam como se estivessem seguindo suas rotinas diárias ou indo para o trabalho. O que me pareceu engraçado foi que eles também bebiam café, exatamente como os humanos. Mais incomum ainda era que ninguém parecia me notar. Eu parecia ser a única humana ali, mas nenhum dos alienígenas parecia surpreso ou curioso. Parecia que a presença de humanos ali era algo completamente normal para eles. Uma semana depois, eu fui ao hospital para endoscopia agendada. Os médicos encontraram uma inflamação no meu estômago, mas nada grave. Eu não posso dizer com certeza o que aconteceu naquela noite, mas eu sinto fortemente que aqueles seres podem ter me ajudado ou curado algo dentro do meu corpo. Embora essa tenha sido a minha primeira memória consciente de visitar o que parecia ser um mundo alienígena, eu tenho a forte sensação de que eu já estive lá antes. Eu não sei por que me foi permitido lembrar dessa experiência específica. Eu costumo me perguntar o que eram aquelas criaturas semelhantes a vermes e como elas poderiam ter entrado no meu estômago para início de conversa. A comparação mais próxima que eu consigo pensar é a cena do primeiro filme Matrix, onde uma criatura mecânica é removida do corpo de um humano. Nossa, tanta coisa pra comentar, tanta coisa. Gente, assim, desculpa. Essa mulher eu não consigo acreditar uma palavra dela. Porque ela perdeu minha credibilidade na pausa pro café dos alienígenas. Cara, Eu é soltei, muita eu trip, soltei né? a mão dela ali. Foi ali que eu soltei a mão dela. Enquanto os pequenos aliens seguravam a mão dela, Sibéria soltou. Exatamente. E eu amei a Eteia grossa. Tipo, minha filha, que você tá gritando muito, vamos parar, que não é pra tanto. Eu prometo que depois a gente toma um café. É, depois a gente toma um cafezinho. Agora você, deixa eu tirar essa gastrite aqui que tá te matando. Obrigada. Essa trip que ela teve foi por causa da anestesia da endoscopia que ela fez. Caraca, faz sentido. Faz Mano, sentido. imagina. Que Nossa, faz loucura. todo sentido. Que Ela devia loucura. estar com uma azia desgraçada. Não sabia do que era. Gente, não, isso aí Então, é porque quando definitivamente é uma você chácara. faz endoscopia, você tem que tomar uma anestesia. Você toma uma coisa que não é anestesia, mas é uma coisa que te deixa muito grog pra evitar não sei se eu tô falando groselha, mas é pra evitar que você sinta dor, também que você vomite e gorfe em todo mundo, né? Porque tá enfiando o trem na tua garganta. Aham. Mas funciona e te deixa muito grog. E eu já levei pessoas pra fazer endoscopia e sim, eu saí lá falando groselhas. Então pode ter sido muito bem uma trip que ela teve por causa dessa, sabe?
deixa anestésico, mas aí ela só fez deslocou isso, tipo, e se eu falar que foi uma semana antes, talvez colhe. Ou ela achou que foi uma semana antes, mas Pode foi ser no também. momento da trip da Da endoscopia. aham, Gente, quando eu fiz muito. endoscopia, eu tava falando. Ainda bem que o Vitor entrou comigo, porque eu saí de lá falando, eu não fiz o exame. Eles estão enganando. Gente, eu não lembro disso, mas o Vitor falou que eu chegava nos outros e falava assim: eu não fiz endoscopia. Não Então. colocaram nada. E os médicos lá com cara de pastel olhando pra mim, assim. Segurando a câmera assim na mão, e ela engoliu isso daqui. E eu não fiz. Se a gente puxar uma analogia aqui, a câmera da endoscopia e o cabo que leva pra dentro do seu estômago pode ser muito bem o alien saindo da boca dela, do estômago no caso, né, mas tipo, o alien saindo dela. E ver que a pira dela foi justamente por a eteia grossa lá tirando um negócio do estômago dela. E a Eu médica do lado, "Filha, para de gritar!" sabe, às vezes ela não, e o Vitor falou que eu fiquei acordado o tempo inteiro no exame, só que pra mim eu estava dormindo. Eu não estava acordada pra mim, Aham. minha consciência. Então, às vezes, sabe, rolou essa confusão na cabeça dela. E não sei, às vezes uma médica falando lá também foi pro subconsciente. Essa foi a história que eu tive mais certeza de que não foi ET, pra ser sincera. Ok, Porque a ok. coisa do café me pegou demais. Eu só queria falar, a coisa do Então, café. gente, e o café? Aonde surge um café nessa história? Por que um café nessa história? Por que aliens beberiam café? Não, Fê, porque aliens não beberiam café. Não, ok, se eles viessem pra Terra e falar, um cafezinho, maravilha, vou exportar um cafezinho. É uma história, é uma questão. Mas, tipo, sabe, ela tava lá. Eu não sei, às vezes eles importam café pro mundo deles, que não posso estar Eu sendo acho que sim. um pouco xenofóbico de por que aliens não poderiam tomar café, né? Eu também acho. Já tivemos muito problema aqui na Terra por conta de café. Quem Então, dirá, sabe? Ver se o preço do café não aumentou nos últimos anos foi porque aumentou a procura. pode ser também, pode ser É, também. queridinha. Mas Mesma coisa aí, aconteceu com o azeite. O azeite ficou caro também porque os aliens estavam levando. ok, bora pro próximo. Cresci no sul dos Estados Unidos, onde a caça é uma prática comum. Em uma manhã, no início dos anos 90, por volta de 4h30, saí com Willie, o pai da minha tia, para caçar nas proximidades de Canton, Mississippi. Cheguei a uma área de campo, um terreno que parecia ter sido terraplanado. Estacionamos a caminhonete e aguardamos o amanhecer para caminhar até a base de observação. A cerca de 250 metros de distância, eu vi uma luz suspensa a aproximadamente 60 metros de altura. Willie, inicialmente, supôs que fosse uma luz de sinalização em uma torre de alta tensão para evitar colisões aéreas. A luz possuía um brilho branco com um leve tom esverdeado. À medida que o céu clareava, percebemos que a luz não emanava de uma torre, nem de qualquer estrutura conhecida. O objeto revelou sua forma conforme a visibilidade aumentava. Imagine uma caixa de cereal moldada em um triângulo. Essa era a geometria básica da estrutura, mas em uma escala gigantesca. O tamanho do objeto era desproporcional para aquele espaço rural. Eu fiquei paralisado de medo. Naquela época, passava um comercial na TV sobre um documentário de alienígenas, exibindo o esboço de um rosto extraterrestre que não saía da minha cabeça. Eu comecei a chorar, enquanto ele tentava me acalmar, garantindo que aquilo não nos faria mal. Por volta de 6h15, o fenômeno mudou. A nave inteira iniciou um movimento de oscilação, semelhante ao final do giro de uma moeda, sobre a mesa antes de estabilizar. O movimento oscilatório durou menos de 1 minuto, mas pareceu uma eternidade. Em seguida, ocorreu a manobra que confirmou a natureza anômala do objeto. De uma oscilação lenta, a nave acelerou instantaneamente, desaparecendo no horizonte em menos de 1 segundo.
Ficamos em silêncio por 10 minutos, encarando o vazio através do para-brisa. Willie finalmente disse que não podia acreditar no que vira. Abriu a porta e sugeriu que seguíssemos com a caçada. Eu recusei sair da caminhonete. O medo de que o objeto retornasse era absurdo. Eu permaneci no assoalho direito do passageiro até adormecer. Até hoje eu não sei se presenciei tecnologia de origem desconhecida, um projeto governamental secreto ou algo além da nossa compreensão. Sei apenas que, em 40 anos de vida, poucas vezes eu senti um medo tão visceral. Mas aí mais uma história, tipo, com OVNI com formato diferente, né? É. E assim, é sempre. É sempre em área rural, né? Tem isso também. É sempre em área com muito mato. É difícil Ah, aparecer no meio da cidade. então, mas se eles forem inteligentes o suficiente e querem se esconder e não se mostrar para as pessoas, é um lugar melhor para eles Faz saírem, tipo, da sentido, sua né? zona de conforto, né? Faz sentido demais. É, nesse caso, são duas pessoas. Aí eu fico pensando, quando é duas pessoas, aí são duas pessoas que Putz, viram, é. sabe, tipo, alucinação compartilhada, é mais difícil, eu acho. Aham, uma folheador, né? Mas aí tem o viés de confirmação que a outra pessoa tá do seu lado. Aí se você fala, meu, tu viu? Aí a pessoa fala, vi, você viu? É, vi. Já era, vocês viram. Cara, eu tenho medo, mas eu tenho bem vontade de ver uma nave assim de perto também. Cara, eu acho, na minha opinião, é só olhar muito bem pro céu, sabe? Não sei. Mas tudo que a Será? gente fica na dúvida tá meio distante demais. Parece que nunca vai acontecer com a gente, né? Eu fico assim, gente, eu tô fora da festinha, por quê? Porque todo Todo mundo mundo tá vê, vendo. menos eu. Quero estar dentro Você dessa acha que você festa. tá fora da festinha ou será que é a gente que não olha tanto pro céu? Ah, cara, a minha vista é muito boa aqui da minha casa pro céu, sabe? Daria pra um alienígena vir se mostrar. Vamos fazer o seguinte: a gente marca um rolê de vigília na Serra da Beleza pra gente ficar fazendo vigília de OVNI por uma noite. O que que você acha? Acho ótimo. Vamos desembolar isso. Não, e já fica aqui, vamos marcar uma data e já fica marcado com os alienígenas, inclusive, se eles estiverem ouvindo. Porque se eles não aparecerem, aí a gente sabe que eles estão excluindo a gente. Exatamente. Vamos pra mais uma. A minha experiência começou nas primeiras horas da manhã de 4 de julho de 2009, do lado de fora da minha casa em Salinas, na Califórnia. Eram por volta das 2 da manhã quando eu saí pra fumar um cigarro. Enquanto eu estava ali parado, eu notei algo totalmente incomum acima das árvores. Um disco azul brilhante. Peguei minha câmera e comecei a tirar fotografias do objeto. Essa foi a última coisa de que eu me lembro claramente. No momento seguinte de que eu consegui me dar conta, eu estava de volta dentro da minha casa. Eu não tinha nenhuma memória de ter caminhado de volta para dentro, nenhuma memória de ter guardado a câmera e nenhuma lembrança do que aconteceu depois que eu vi aquele objeto. Quando eu chequei a hora, eu percebi com horror que cerca de 5 horas haviam simplesmente desaparecido da minha mente. Pouco tempo depois, eu descobri marcas físicas no meu corpo. Havia 3 hematomas circulares na minha panturrilha e 3 marcas longas proeminentes como arranhões ao longo das minhas costelas. Eu fotografei os ferimentos. Mais tarde, durante uma investigação para o programa UFO Witness, o apresentador Ben Hanson comentou comigo que as marcas das minhas costelas pareciam muito com cicatrizes deixadas por garras. Relatei um incidente às autoridades na época, mas não houve nenhum acompanhamento significativo. Eu senti que meu relato foi completamente descartado. Foi então que minha saúde começou a colapsar de forma assustadora.
Fiquei violentamente doente. Eu vomitava com frequência e às vezes era puro sangue. Eu desenvolvi uma dor no estômago insuportável e minha boca sangrava constantemente. Ao longo de alguns meses, meu peso despencou de 95 quilos para aproximadamente 52. Os médicos realizaram dezenas de exames, incluindo uma tomografia computadorizada, mas ninguém conseguia identificar uma causa clara. Em determinado momento, o médico olhou para os meus olhos e disse que eu provavelmente iria morrer. Comecei a suspeitar que aquela doença misteriosa estava diretamente ligada ao tempo perdido e ao estranho objeto azul que eu vi sobrevoar as árvores. Esperando recuperar as horas perdidas e encontrar uma resposta, eu busquei ajuda através de uma hipnose de regressão. Durante uma das primeiras sessões, eu descrevi ver a mim mesmo dentro de uma nave, mas de uma perspectiva quase extracorpórea, como se assistisse a cena de fora do meu corpo. Eu estava amarrado a uma cadeira. Na memória que eu recuperei, o topo do meu crânio tinha sido removido e o meu cérebro estava totalmente exposto. Vários seres humanoides me cercavam. Eu me lembro de dois de cada lado e um logo atrás de mim. Esses seres estavam tocando e esfregando os dedos diretamente ao longo do meu cérebro. Nesse ponto da memória, o pânico foi tão grande que eu apaguei de novo dentro da regressão e eu não consegui avançar mais. Eu tenho certeza de que o que quer que tenha feito comigo desencadeou aquela doença definhadora. Curiosamente, na mesma época em que eu comecei a explorar o evento do tempo perdido e encarar essas memórias, a minha condição física grave começou a reverter misteriosamente. Mais tarde, eu participei de outra sessão de hipnose organizada por Ben Hansen, e dessa vez foi com a hipnotizadora Laurie MacDonald. Uma desenhista estava presente no local para ilustrar em tempo real o que descrevia, e fui conectado a um scanner de ondas cerebrais. Sob a hipnose profunda, eu me lembrei de estar deitado em uma mesa plana. Havia seres no meu redor. Eu os descrevi com cerca de 1,80 m de altura, com pele multicolorida, grandes olhos arredondados e dedos longos e esguios. A postura corpórea deles me lembrava muito a de um louva-a-Deus. Suas cabeças eram triangulares, mas os olhos enormes eram o que definia o seu formato no rosto. O desenho produzido naquela sessão se assemelhava perfeitamente a uma entidade insectoide, e eu confirmei que a ilustração refletia com exatidão o que estava na minha mente. Quando a hipnotizadora me perguntou sobre a possibilidade de terem deixado um implante, eu fiquei visivelmente perturbado. Eu me lembrei de que os seres estavam fazendo um procedimento invasivo envolvendo a minha língua e minha boca. Nesse instante, de acordo com a equipe de produção, as leituras das minhas ondas cerebrais dispararam, atingindo um pico violento de atividade, e eles decidiram me tirar imediatamente do estado de hipnose, ao invés de forçar minha mente a ir mais fundo. Nenhum objeto estranho foi encontrado dentro da minha boca depois disso, mas a cicatriz psicológica e física daquela noite nunca vai sumir. Ele teve contato primeiro, foi arranhado, barbarizado, passou pela entrevista lá, ele foi Aham. investigado. Então, e aí ele começou a ficar muito ruim de saúde, né? Isso me pega um pouco, porque todas as histórias que eu vejo de pessoas que foram abduzidas e foram levadas pra nave pra serem manipuladas, a maioria, elas são curadas de alguma coisa. Eu não sei se são as histórias que eu tenho contato, mas as histórias que eu tenho contato, geralmente as pessoas são. Ah, esse é o cara da história? Esse é o cara da história. Peraí que eu tô mandando as fotos das cicatrizes. Geralmente as pessoas são curadas. Ele foi todo fudido, né? Ele foi todo fudido. Ele foi todo fudido. E Meu a foto Deus, do programa. amigos ET deram uma sova de pau nele. Então, Ele aconteceu mexeu, alguma coisa. ele Aconteceu mexeu alguma com gente errada lá. Ele foi abduzido, foi chamado por happy hour, mexeu com a mulher dos caras.
Passada. E aí né? Ele falou que na história que parecia um louva-a-Deus, então são da espécie de que parece inseto, né? Eu Aham, acho no que aí insectoides. eu teria medo. Eu teria medo Ah, cara. de insectoides. Teria Então, medo. mas Eu acho, eu teria mais medo de insectoides do que dos Greys, por exemplo. é aquela história. Eles estão aqui. Mas será que eles estão aqui só pra curar câncer das pessoas? Será que é só pra rejuvenescer as pessoas, dar mais tempo de vida? Ou será que eles estão aqui pra, sei lá, chupar o cérebro das pessoas com canudinho? Pra fazer um implante na tua boca? Sei lá, pra Então, reproduzir, sabe? eu já me Colocar. perguntei isso quando eu vejo muitas dessas histórias que eles curam as pessoas. Eu fico pensando assim, gente, ninguém faz nada de graça. Sim. Eu acho que, sei lá, tem muita essa ideia também de que os ETs vão usar a gente como cobaia. Às vezes ele foi usado como cobaia também. Só que no caso não deu certo. A Ciela falou aqui, por que que ele sarou quando falou sobre eles, né? Melhorou É, a questão de saúde dele. ele reverteu a situação depois, É, né? às vezes, ele pode ter tido um TEPT, né, um transtorno pós-traumático, por causa do que ele viveu, e isso começou a definhar ele. Quando ele começou a conversar sobre, aí melhorou a questão de saúde. Não sei, mas, Justo. mano, essa história, ela mexeu com o meu ecossistema. Não, essa até agora é a melhor, tá? Top, top histórias do episódio. Eu adorei. É o creme de la creme de todos os episódios de ufologia deste podcast. Não, essa realmente me pegou. Porque ele pode ter vivido isso, mas ao mesmo tempo eu fico pensando se não foi tudo meio que psicológico mesmo, de ele passou por alguma coisa. Ai, não sei, mas ele ficou todo arranhado, todo fudido, gente. Ficou, ficou. A Jo falou que ele beijou a Eté casada. Não, com Pegaram ele certeza na ele porrada. mexeu com o ET errado, com certeza. Cara, é a cena dele com o cérebro exposto e os ETs em volta mexendo lá dentro. Isso dá uma aflição, é um body horror maravilhoso. Desculpa ele que sofreu com tudo isso para o nosso puro entretenimento aqui neste podcast, que não tem, sabe, agrega quase nada, mas Ele serviu de tratamento. Mas serviu de entretenimento. é porque Isso. realmente eu fico me perguntando. Vamos supor que foi uma farsa dele, esses ferimentos. Mas a troco de quê também, sabe? Ai, Ele não ganhou então, né? fome e dinheiro com isso. Teve seu minuto de fama no programa do rapaz lá do Ben, né? Sim, ainda assim. Ah. Não sei, não Só sei. pensar na grávida de Taubaté, né? Pô. É só pensar na. A gente nem precisa ir muito longe, é só ir pra Taubaté. Só ir pra Taubaté. Bora pro próximo. Pessoal, próxima história, ela tem violência contra a mulher, por assim dizer. Se você já escuta o Borrasca, é mais ou menos isso que acontece. A minha vida tomou um rumo completamente incompreensível e aterrorizante quando eu tinha 24 anos e morava na Austrália. Em maio de 2001, eu me casei e, como qualquer casal jovem, meu marido e eu tentamos começar uma família. Mas os meses passavam e eu simplesmente não conseguia engravidar. Preocupada, eu decidi passar por uma bateria de exames de rotina, mas o resultado clínico foi o início do meu pior pesadelo. Os médicos me chamaram e disseram que o meu sistema reprodutivo apresentava uma deterioração extremamente avançada. O choque maior veio em seguida. Eles afirmaram que o meu corpo exibia indícios claros e físicos de que eu já havia dado à luz várias vezes. Entrei em desespero. Insisti, chorei e gritei que aquilo era impossível, que eu nunca tinha tido um filho na vida. Diante daquele diagnóstico impossível e sem nenhuma resposta médica plausível, eu decidi buscar ajuda através da hipnose de regressão. Eu precisava saber o que tinha acontecido com o meu próprio corpo. Durante as sessões,
As barreiras da minha mente caíram e uma memória sufocada veio à tona. Eu lembrei de estar caminhando calmamente por um parque da cidade quando notei um objeto voador não identificado pairando diretamente acima de mim. Fiquei apavorado conforme ele descia e eu tentei correr, mas fui atingida por um feixe de luz vertical que me puxou para fora do chão, direto para dentro da nave. Minha mente se fragmentou em tontura, náusea e uma escuridão total. Quando eu finalmente acordei, estava em uma sala fria e confinada, onde as paredes, o chão e o teto eram bizarramente lisos, sem nenhuma emenda. Fui confrontada por pequenos seres humanoides, de membros muito finos, cabeças superdimensionadas e grandes olhos escuros que pareciam sugar a luz ao redor. Eles me levavam para o que parecia ser uma câmara cirúrgica ou médica, onde fui submetida a exames repetidos, invasivos e dolorosos. Depois dos procedimentos, eles me colocaram em um alojamento onde, através de paredes transparentes, eu conseguia ver outras mulheres humanas presas ali perto. Não era um evento isolado com uma paciente. Estávamos todas organizadas em uma espécie de confinamento coletivo. Cerca de 2 semanas após um desses exames médicos na nave, meu abdômen começou a inchar de uma forma assustadora. Em questão de poucos meses, dei à luz ao meu primeiro filho. Ele me lembrava um bebê humano na forma geral, mas tinha olhos imensos e uma aparência profundamente perturbadora, que me causava arrepios. Ele foi arrancado dos meus braços imediatamente após o parto. E então, sem tempo para respirar, o ciclo se repetiu. O período de gestação daquelas crianças híbridas nunca passava de 4 meses. Esse inferno industrial continuou por mais de 4 anos da minha vida. Durante esse tempo, em que estive desaparecida com eles, dei à luz a 48 bebês híbridos. Eu me lembrava vagamente de estar em uma base complexa, cercada por estruturas piramidais. Um dos edifícios servia de alojamento para nós, mulheres, e o outro era usado exclusivamente para os partos. Em relatos que circulam pela internet sobre o meu caso, dizem que se tratava de uma base lunar, mas na minha memória restou apenas a sensação de um isolamento absoluto, mecânico e sem alma. Eles finalmente terminaram o que quer que estivesse fazendo com meu corpo. Fui devolvida à terra. Mas me deixaram estéril, com o útero destruído e com minhas memórias completamente bloqueadas. Por muito tempo, minha mente tentou me proteger criando uma falsa memória de tela, me fazendo acreditar que eu havia passado aqueles anos sumida servindo no exército. Mas, quando fui procurar o governo, eu descobri com horror que nunca existiu nenhum registro de emprego meu nas Forças Armadas. Eu estava 100% bem antes disso tudo. Hoje, o meu corpo marcado e o vazio crônico por ter tido uma maternidade roubada 48 vezes são as únicas provas do horror que eu vivi e que ninguém ao meu redor consegue compreender. Se eu falei que eu queria ver um ET, gente, eu retiro agora, tá? Cara, Tá retirado. pesou, né? Pesou bastante. Pesou, tá retirado, sim. Eu só fiquei me perguntando uma coisa. Ela ficou incomunicável durante esses anos? Porque, assim, ou ela não tinha uma família e amigos presentes, Sim, é. ou ficaria muito estranho, muito difícil essa questão. Ou então quem fazia esse tipo de comunicação eram os próprios ETs, coisa e tal. Porque, assim, sendo essa história real, a questão dela não conseguir ter filho e de estar no registro médico dela que ela teve um monte de gestação, como é que você explica isso? Não tem como explicar, sabe? Então, tem tanta coisa, pode obviamente que ela viveu isso e viveu um burrasca
fora do planeta, mas também a gente pode levar de apenas uma história de uma mulher que foi violentada Eu e pensei nisso talvez, também. sei lá, fazer aí um paralelo com uma mulher que foi violentada e precisou, não conseguiu, eh, teve que prosseguir com a gestação, ou uma mulher que não conseguiu, eh o seu desejo de ter filhos, né, mas eu tô sem palavras. Não, assim, pode ser que isso tudo tenha acontecido, eu que não vou ficar pedindo provas, porque eu não quero passar por Aham, borrasca no espaço sideral, aham. mas pode ser uma mulher que teve um trauma mesmo com um ser humano, seres humanos, monstros que estupraram ela, enfim, ela passou por uma situação. E aí, eu não sei o que que é pior. Nesse caso, não dá pra saber o que que seria pior. Que Você não história tem bizarra. bizarríssimo, né, bizarríssimo. Bizarríssima e assim, tomara que ela consiga se curar desse trauma, seja ele qual for. Sim, sim. Nenhuma das versões são boas, Nenhum. Nossa, como eu disse a Si aqui no comentário. nossa, essa história realmente. As soluções são, em todos os cenários, essa mulher sofreu. Em Ela sofreu. todos. Nossa, nossa, e como? E como? E E como? aí, esse tipo de ET não precisa vir pra cá, não, tá, gente? Só gosto dos que curam. Próxima história, a gente vai alerta Gatilho de novo, saúde mental, emocional e temos autoextermínio nesse próximo relato, tá bom? Só pra deixar avisadinho. Em 2005, meu marido, a quem eu vou chamar de Bill, e eu compramos uma casa perto de Fort Campbell, no Kentucky. Bill estava lotado lá. A gente acreditava que ele provavelmente ia ficar, mas já que era um veterano ferido da Operação Iraqi Freedom e havia aceitado um cargo permanente no quartel-general. A casa foi construída na década de 1890, em um estilo vitoriano. Embora estivesse passado por várias reformas e adições ao longo dos anos, e a gente tinha 3 filhas, uma de 9, uma de 11 e uma de 15, quando a gente comprou essa casa. Tinha bastante espaço para todos, incluindo um grande quintal com um bosque cercando a propriedade. Quando Bill retornou da reabilitação após sofrer seus ferimentos, ele não explicou como tinha sido ferido e não falava sobre o seu tempo no Iraque. A gente estava casado há 12 anos antes dele ser destacado, e eu estava acostumada à vida de esposa de militar. Quando ele voltou para casa, as coisas não pareciam dramaticamente diferentes no início, e isso mudou depois que estabelecemos na nova casa. Certa manhã, eu acordei e notei que Bill não estava na cama. Era cerca de 6h30, e ele normalmente dormia até às 7h15, mais ou menos. Depois levantava, tomava café da manhã e ia para o quartel-general. Eu acordei as meninas para a escola, eu fui para a cozinha preparar o café, e quando eu entrei, Bill estava sentado na mesa. Seus braços estavam caídos ao lado do corpo e ele olhava fixamente para frente. Isso me assustou, porque eu nunca tinha visto ele assim. Eu me sentei à frente dele e olhei diretamente, e depois de um minuto ou mais ele olhou para os meus olhos e disse: Eu preciso te contar uma coisa. Ele decidiu ficar em casa naquele dia enquanto eu alimentava as meninas e as levava para a escola. Bill permaneceu sentado à mesa o tempo todo e não disse uma palavra. Eu percebi que as meninas estavam confusas porque ele não falou com elas. Quando eu voltei para casa depois de deixar elas, Bill estava sentado na sala, tomando café e lendo jornal. Eu me sentei no sofá, com medo de ouvir notícias terríveis. Ele olhou para mim e disse: Eu acho que eu vou embora em breve. Aí eu fiquei chocado, perguntei: O que exatamente você está dizendo? Aí ele desviou o olhar por um segundo, depois olhou de volta para mim e disse: Tem a ver o que aconteceu comigo em Mosul, lá no Iraque. A sua divisão havia sido destacada para o norte do Iraque, perto da cidade de Mosul. Suas mãos e seus lábios começaram a tremer.
Algo aconteceu que eu não consigo explicar. Eu não consegui relatar ao comando por causa das ramificações. Ele se levantou, caminhou até o sofá e se sentou ao meu lado. Os ferimentos que eu sofri não foram por causa de balas e munição inimiga. Eu fui abduzido por um grupo de pessoas, ou algo assim. Bill explicou que o seu pelotão estava em patrulha noturna a leste da cidade quando começou um tiroteio. Vários soldados caíram e a unidade teve que recuar para tirar os feridos do caminho. Em determinado momento, Bill estava sozinho, dando cobertura a vários soldados que ajudavam os outros a voltar em direção à cidade. As coisas tinham se acalmado, e Bill estava prestes a voltar para a base quando foi subitamente derrubado por um baque tremendamente alto. A próxima coisa de que ele se lembrava era de estar deitado de costas em uma mesa em uma sala espaçosa, cheia de uma luz amarela brilhante. Havia 4 seres presentes. Eles pareciam humanos, mas estavam vestidos com túnicas grossas e escuras, semelhantes à lã. Cada um usava um pequeno gorro circular, e os gorros refletiam a luz amarela. Um dos seres disse a Bill que ele se tornaria um deles, e que ele não tinha escolha quanto a isso. Depois disso, ele não teve mais nenhuma memória dos seres. Quando ele recuperou a consciência, ele estava em um helicóptero médico a caminho de Bagdá. Disseram a ele que ele estava sendo transportado para um tratamento médico em outro local. Então, lhe deram o que acreditava ser um sedativo. Ele acordou algum tempo depois em um quarto escuro, incapaz de se mover. Depois de um tempo, uma enfermeira entrou no quarto e disse que ele estava na Alemanha e sendo tratado de seus ferimentos. Ela injetou algo no seu soro, depois saiu e o quarto ficou escuro de novo. Bill acredita que, a partir daquele ponto, ele foi mantido em um estado de semiconsciência por um longo período de tempo, possivelmente várias semanas. Cerca de um mês após sofrer os ferimentos, ele foi internado em um hospital para reabilitação. Foi a primeira vez que pôde ver a extensão dos seus ferimentos e entender o que estava enfrentando. Ambas as pernas de Bill tinham cicatrizes profundas e longas na frente e na trás. Disseram que ele havia perdido uma quantidade considerável de tecido nervoso e muscular, mas que ele ia conseguir recuperar grande parte da sua força e a sua sensibilidade através da reabilitação. Ele perguntou sobre os registros cirúrgicos, mas foi informado de que nenhuma cirurgia havia sido realizada. Ele então perguntou como os ferimentos tinham sido fechados. O médico disse que não havia descrição de suturas ou enxertos de pele nos registros. Segundo Bill, o médico concordou que aquilo parecia muito irregular. Por mais de um ano, Bill tentou obter respostas, mas disse que foi bloqueado por autoridades militares e médicas. Quando ele voltou para casa, eu fiquei surpresa porque ele conseguia se mover muito bem, porque as cicatrizes em suas pernas indicavam um trauma significativo. Enquanto Bill sentava ao meu lado, a sua voz começou a tremer. "Eles vão voltar por mim", ele disse, "e não tem como eu evitar isso." Eu fiquei atordoada com tudo que eu tinha escutado. Perguntei se tinha alguma maneira da equipe médica do forte ajudar ele, e ele desviou o olhar e disse: "Já passou desse ponto." Continuamos a viver uma vida razoavelmente normal, apesar do que Bill tinha dito. Ele nunca mais mencionou o incidente e eu tentei esquecer. Com o passar do tempo, eu presumi que Bill havia sofrido algum tipo de transtorno de estresse de batalha, embora ele mantivesse sua rotina ocupada e produtiva em casa e no trabalho. Em uma noite quente de julho de 2007, Bill nos deixou. Ele estava trabalhando no quintal quando minha filha mais nova soltou um grito horrível. Eu corri pela porta dos fundos para o quintal e encontrei Bill perto do chopo. Ele havia sofrido um ferimento fatal auto-infligido. Foi abrupto e completamente inesperado. Bill havia declarado anteriormente que ele não queria um funeral militar e que queria ser cremado. Após o inquérito do legista, foi determinado que Bill havia tirado a própria vida. No ano passado, eu estava limpando as roupas e pertences pessoais dele quando encontrei um envelope em um baú que ele guardava na garagem. Eu puxei e li a única folha de papel dentro. Dizia: "Eles me disseram que era hora de ir. Me desculpa, embora eu tenha certeza de que você vai entender." Não, eu não entendo.
Ai, que história horrível. Triste. Pesada, triste demais. TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Pois é, exatamente. E nesse caso, ou ele tirou a própria vida mesmo, ou ele foi levado, né? Vieram De buscar alguma ele. maneira. Não, mas ele pode ter sim tirado a sua própria vida. Mas o que ele viveu no Iraque, né? De todas as Nossa, formas, sim. ainda é horrível. Ele teve um ferimento de guerra, teve que passar por uma reabilitação super difícil. Mas ele chegou no hospital na Alemanha, ele já estava operado, já estava com os enxertos na perna, não tinha, sabe, não tinha relato no papel dele falando que ele tinha sido operado. E da onde veio isso? Ok, estava num período de guerra, às vezes não tinha uma documentação muito certa, fizeram um trabalho lá mais rápido nele, por isso que não estava tão regular, mas mesmo assim é guerra, precisa estar tudo documentado. É, sabe? Muita coisa. Não, essa história é tipo assim, já não basta experiência de guerra, que é uma experiência horrível e traumática por si só. Sim. Ainda teve alguma coisa que não tem explicação que aconteceu com ele. E ele tem uma memória que foi preenchida nessa lacuna, seja ela uma memória falsa que foi colocada ali para preencher realmente esse período que ele passou em estado de semiconsciência. Agora, Ai, só fazendo uma ligação que me faça. veio da última história pesada que eu li. Engraçado que também Ui, ela... acabei de fazer essa mesma. Então, Meu é, é... Deus! Nossa, Exército. exército, de novo, sabe? Uou! Não, assim, eu não consegui não fazer essa ligação. Que eu puxei esse relato pra trás pra poder evitar que você lesse 2 histórias É. pesadonas e a gente alinhou Não, exército. é, Pum! porque foi a desculpa dada pra ela ficar longe 4 anos. Esse cara ficou longe da esposa e voltou acabado da cabeça. E a memória que ele Uou! tinha era do exército, mas aí acabou que as duas coisas se misturaram em certo ponto. Uou! Gente, chocada. Me sinto. Essa é a sensação de ser um red pill. Essa é a sensação de ser um terraplanista, de ser... Uou! Aí a Si falou: por isso a guerra nunca acaba, são os aliens usando como desculpa para fazer experimentos sociais em humanos. sequestrando eles e ficando, tipo, uns 4, 5 anos com cada pessoa pra fazer experimentos. E aí, mulheres indo pro lado de, né, coisas Aham. pesadas com o corpo, homens Como indo pro sempre, lado da né? Porque. violência, como sempre. Seja o país que for, nós não estamos seguras. Os Então. homens sendo usados com coisas relacionadas à violência e sabe lá mais o que. Gente, que passada com essa sequência de histórias se alinhando. Tá. Sabe aquele meme do cara explodindo a cabeça? Só, pum, Aham, o uou, universo saindo da aham. minha cabeça. Estou assim agora, porém muito triste e chocado, mas estou assim. Não, quando as sinapses do meu cérebro se ligaram e perceberam a semelhança entre as duas histórias, eu pensei, não é possível. Não é só isso, né? Não é só isso. Gente, que loucura. Ok. Vamos pra última saideira? Vamos para a Antes, saideira. eu te falei, né? Eu te falei que esse episódio, aquela introdução era apenas uma introdução, pelo que ia vir depois. Era a parte levinha, legal e divertida de... Sim. Ai, aliens, abdução. Agora a gente Ah, tá, avistei um tipo, ai, negocinho. aliens, abdução. Não, eu comecei o episódio, ai, quero ver um OVNI. E terminei, pelo amor de Deus, não apareçam na minha casa. Não Aham. matem minha família. Ai, meu Deus, desculpa. É pesado, não deveria estar rindo disso. Que se foda se é uma chakra ou não. Aqueles. No fim das contas, importa se é uma chácara ou não.
Tudo começou alguns dias depois, que vi 2 objetos voando baixo sobre a minha casa, num subúrbio de Vancouver, em 2 noites diferentes. Um dos objetos era enorme, de cor preta, cinza e prateada, e fazia um barulho que lembrava um estrondo. Lembro claramente que ele tinha uma cauda em forma de V e 2 fileiras de janelas redondas oblongas. Pouco tempo após esses avistamentos, recebi um telefonema muito suspeito de alguém que dizia ser um general das Forças Armadas canadenses. Logo após esse telefonema, 2 homens incrivelmente estranhos apareceram na minha porta. Eles me mostraram carteiras, uma preta e outra marrom, contendo identidades com fotos que afirmavam que eles eram da Defesa Aérea Canadense e pediram para entrar. Quando estendi a mão para cumprimentá-los, fui solenemente ignorado. Nossa, que grossos! Para entrar na minha sala, eles precisavam passar pela cozinha. No instante que viram meu micro-ondas, 2 pararam de forma abrupta e ficaram questionando sobre o aparelho. Para facilitar a passagem e mantê-los confortáveis, baixei a extensão de um balcão. Eles deslizaram com extremo cuidado pelo espaço extra, apenas para evitar passar muito perto do micro-ondas. Assim que se sentaram, tiraram um pequeno gravador prateado e inseriram um disco minúsculo, do tamanho de uma moeda. Um deles notou uma bengala incomum que eu guardo no corredor e comentou que a cabeça esculpida e pintada de vermelho da bengala o lembrava de primatas de seu local de origem. Observei-os de perto. Tinham pele cor de oliva, olhos oblíquos escondidos atrás de óculos de aro grosso e vestiam ternos cinzas com camisas pretas. Um usava uma gravata branca com um prendedor contendo uma pedra vermelha que piscava. O outro estava com a camisa abotoada até o pescoço e exibia um anel de rubi secado por diamantes. O relógio de um deles era bizarro, quadrado, sem ponteiros visíveis, cercado por botões que acendiam mudando de preto para verde e depois para malva. A pulseira parecia moldada na própria pele dele, como uma faixa de aço sólido, e o cinto era feito de tiras metálicas. Outro detalhe perturbador eram os pés dele, enormes, calçando pelo menos tamanho 46. Cada um carregava uma maleta que parecia muito pesada e emanava frio. Eles nunca relaxavam nas cadeiras. Ficavam com as costas rígidas o tempo todo e não trocavam uma única palavra entre si. Meus 2 gatos ficaram em estado de pânico absoluto durante toda a visita, e o cachorro do vizinho, do andar de cima, latiu sem parar. Eles notaram que eu usava um relógio um pouco diferente. Quando um deles tocou o meu braço para olhar, a pele dele pareceu úmida e gélida. Começaram a me interrogar implacavelmente sobre os meus avistamentos do UFO, enquanto um deles parecia fazer anotações em taquigrafia. O olhar deles era insuportável. Olhavam diretamente nos meus olhos de um jeito que eu sentia como se estivessem perfurando o meu cérebro. Na hora de ir embora, evitaram cuidadosamente o micro-ondas de novo. Ficaram cerca de meia hora no meu quintal examinando o solo com um contador Geiger. Quando viraram a esquina da casa, corri da cozinha para o quarto para ter uma visão clara da rua. Foi questão de segundos, mas eles haviam sumido. Não havia carros, nenhum som de porta batendo, nada. Eles simplesmente desapareceram. Mais tarde, fui pego de surpresa pela física do ambiente. Uma garrafa de um Index no parapeito da janela, centímetros atrás de onde um deles estava sentado, estava parcialmente derretida, como se calor extremo tivesse sido aplicado a ela. Uma fita cassete próxima também havia empenado do mesmo jeito. Minha saúde desabou em seguida. Fui atingido por uma dor de cabeça esmagadora. Os meus olhos ardiam como se estivessem cheios de areia e o meu rosto parecia queimado de sol.
Naquela mesma noite, tive sonhos perturbadores, onde eu estava deitado de bruços em uma mesa metálica sob a luz forte e redonda, sentindo mãos me tocando. 2 dias depois, ao sair de casa, eu vi os mesmos 2 homens na entrada da minha garagem. Dessa vez usavam macacões brancos. Um carregava um contador Geiger e o outro segurava uma pequena antena parabólica apontada para o céu, usando fones de ouvido e um microfone com fios descendo para uma caixa preta na cintura. Em dado momento, ele apontou uma espécie de câmera para a exata árvore sobre a qual o UFO havia pairado. Continuavam sem falar um com o outro e novamente desapareceram sem que houvesse qualquer veículo por perto. No final de dezembro, logo após o Natal, um homem bateu à minha porta. Ele se apresentou como Sr. Smith, mostrou a identificação e afirmou ter vindo ver o meu relógio. Ele usava terno cinza carvão, camisa branca, gravata preta e um chapéu fedora preto. Assim como os outros, seus pés eram enormes, tamanho 45 ou 46, em sapatos brilhantes e impecavelmente limpos. Mas ele era muito baixo, tendo entre 1,40 m e 1,50 m de altura. Extremamente pálido, extremamente magro e de uma palidez doentia. Tinha dedos alongados e usava óculos pretos envolventes com uma armação prateada. Tentei apertar sua mão, mas o gesto foi ignorado novamente. Ao entrar, ele também exigiu que eu desligasse o micro-ondas da tomada antes de passar na frente dele. Já sentado, tirou um gravador prateado, alegando que gravava por 80 horas seguidas. Usando uma ferramenta parecida com uma palheta, examinou meu relógio. Abriu uma maleta preta, tirou um lápis prateado de ponta vermelha e uma lanterna que emitia um feixe de luz cor malva, vindo como um lápis, escaneando o interior da peça. Depois, tirou várias fotos. Durante tudo isso, a fala dele era arrastada. Meus gatos enlouqueceram novamente. Eu disse que queria $500 pelo relógio e ele respondeu monotonamente que precisava verificar com os colegas. Ele chegou a analisar o meu computador, dizendo que a potência era muito mínima e partiu sem dizer adeus. Corri para a janela e mais uma vez evaporou no ar. Dessa vez o bico do meu secador de cabelo derreteu e uma régua na gaveta próxima entortou em formato de S. Fui atingido por uma enxaqueca severa e uma forte hemorragia nasal. No início de 2001, recebi a última visita. Eram 2 homens diferentes. Tinham pelo menos 1,80 m, muito ossudos, com cabeças, mãos e pés totalmente desproporcionais ao resto de seus corpos. A pele era de um branco gesso e as unhas eram cinzas. Vestiam ternos cinzas que pareciam oleosos e óculos escuros envolventes que nunca tiravam. Quando eu perguntei sobre os óculos dentro de casa, responderam secamente que podiam ver perfeitamente bem. Suas orelhas projetavam-se bizarramente para fora da cabeça. Quando pedi identificação, abriram estojos prateados, mostrando apenas um símbolo em comum e seus nomes em letras minúsculas. Ao entrarem na cozinha, mandaram que eu desconectasse o micro-ondas e desligasse o computador. Os meus gatos entraram em estado de terror, correndo desesperados, tentando fugir por uma janela trancada. Ambos carregavam maletas com alças em forma de L invertido. O único homem que falava me pediu o relógio. Tirou 4 recipientes pequenos de sua maleta, abriu 2 deles e despejou um líquido não identificado sobre o meu relógio. Quando esbocei pânico, ele disse friamente que nenhum mal me aconteceria. Ele me pagou $250 pela peça e disse que o resto seria pago depois. Tentei me afastar da situação avisando que eu me mudaria dali em breve. O homem apenas olhou para mim e disse: "Nós sabemos, não se preocupe. Podemos encontrar você se a gente quiser." Eles saíram de forma abrupta
me encarando fixamente quando tentei estender a mão. Corri para a janela do quarto. Nada. Nenhum rastro, som ou carro partindo. Após esse último encontro, meu corpo cedeu. Senti uma exaustão devastadora. Uma enxaqueca que durou 2 dias e uma erupção cutânea que se espalhou pelos meus braços, rosto e peito. Pô, que tour, né? Ah, cara, na minha terra isso se chama trouxa. Os homens estavam apresentando uma identificação assim, igual os trapalhões, assim, mostrando o negócio, tirando, ó, aqui, ó, confia que eu sou importante. E ele deixava entrar, meu amor, não tem tranca na sua casa, não? Não tem porta, não? Eu, hein? Mas é o americano que deixa todo mundo entrar em casa assim, dessa forma tão despretensiosa, né? Tem mais que se fuder mesmo. Tranca essa porta, caralho. Eu, hein? Não Ah, não, responde porque. quando chamarem. Finge que não tem ninguém em casa. Ah, não, porque ele me apresentou um negócio com símbolo estranho e um nome minúsculo. Mas essa história é muito maneira. Muito maneira, eu curti pra caramba. Não, essa história é muito boa. A Mas, narrativa dela é muito boa também. sim, sabe que parece, tipo, realmente os Trapalhões Homens de Preto, sabe? Uma sketch mais cômica. Criaturas de MIB, assim, achando que estão super disfarçados, entrando lá. E, na verdade, não. Na verdade, o cara sabia que eles eram alienígenas o tempo inteiro. Os sinais estavam lá, o medo do micro-ondas, o relógio esquisito, eles fascinados com o relógio, né? Mas vocês estão aqui pra fazer um serviço de fiscalização, proteção, sei lá, estão fazendo isso muito mal feito. Não, eu fiquei bem revoltada com essa história. Essa história é muito boa. Mas eu fiquei revoltada com essa história, com a trouxidão do narrador. Meu amor, você tá pegando radioatividade. Aham. Eles estão lá com um contador Nossa, Geiger pra poder medir a radiação do local e você tá lá, tipo, olha só. nossa, gente. Sabe, não aprendeu nada com o Césio 137. Ah, estadunidense. Mas mesmo assim, gente. Não, essa história aí É. eu não aconteceria aqui no Brasil, que ninguém ia deixar entrar. Ia chegar os homens estranhos de preto e ia falar assim: quem é você? Ah, que Ia identificação é sair essa? É mal PM? falado do Não. bairro. Não ia nem entrar. O pessoal já ia saber lá na esquina, já que tava chegando esse povo estranho. Ia chegar uma mensagem no grupo do Zap falando assim, gente, tem 2 caras andando de preto aqui pedindo pra entrar em casa. Eles estão carregando uma maleta. Uns homens baixinhos com pé maior do que eles estão vindo aqui com a pele escamosa, estão querendo entrar na casa dos outros para vender produtos Ivone, para vender Inodê. Gente, não, sinceramente. E muito evoluído ao contrário, né? Medo de micro-ondas, aí vem um relógio. Não, peraí que eu vou ver aqui. Nossa, Que isso aí, relógio? $250. E mão de vaca ainda. Nossa, levando No- radioatividade para casa do homem. Vai dar $250. O cara pediu $500, ele pediu pouco e ainda deram parcelado. Eu tô muito Deram revoltada. parcelar. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que tenha te deixado wow com as histórias. Mas aí eu vou deixar um cliffhanger. E tem um episódio de Stalker que tem uma das histórias que eu tirei deste episódio pra colocar nessa de Stalker. Então, aguardem, logo Passada? chegará pra vocês. Mas se você está órfão, tipo assim, já zerei Terror na Esquina, quero escutar mais histórias assustadoras, escute Sibéria na Terra do Medo. É verdade. Vá lá no YouTube, digite Cibele na Terra do Medo ou no link da descrição. Lá tem histórias, tem creepypasta, casos reais, histórias do Reddit. Tem bastante coisa. Inclusive, se você ficou por fora desse caso do Mike Leão, não sabe detalhes, assim que rolou, a gente fez uma live, tá lá tudo explicadinho, masticadinho pra vocês, se vocês quiserem saber mais. Então,
A Sibéria na Terra do Medo, os links estão na descrição, menos do episódio em específico, porque eu sou um péssimo podcaster e eu esqueço de linkar os links. Então, se eu esquecer, é só você acessar o canal que vai estar lá pra vocês escutarem. Vai ser fácil de achar, gente. Eu não vou Vai ser. julgar o fake, eu também esqueço de botar links. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham escutado a gente até aqui. A gente não falou a palavra, a frase do episódio, mas eu acho que Vai ser. Já chegou o disco voador. já chegou o disco voador. Ok, ótimo, ótimo. Já chegou o disco voador. Comentem aí, eu gosto quando Eu vocês espero que vocês comentam tenham bastante. pegado a referência, hein? Não peguei. Amigo, Chaves. Péssimo. Ih, nossa, eu assistia Chaves tal qual uma pessoa assiste, sei lá, Cocomelon, com 2 centavos de atenção. Entendi. Mas é uma frase de Chaves. Já chegou o disco voador, é a frase. Fechou, pode ser então. E não taquem hate na gente, é só nossos 2 centavos de opinião. Ou taca também, hate é bom pra crescer nas redes Pode sociais. tacar. A gente gosta de comentários. E cuidado com o disco voador. Tchau. Tchau.